Domingo passado, eu falei a respeito do completando a obra em nós, na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje eu quero dar continuidade a esse assunto. Então hoje nós vamos fazer a parte 2 desse assunto, dessa questão que é completando a obra em nós. Amém? Domingo passado eu apontei essa questão das oito ações que envolve a vida do crente no que diz respeito a essa questão da nossa parte nesse completar a obra de Deus em nossas vidas, né? A gente entende que Deus iniciou uma obra em nossas vidas e Deus irá completar essa obra em nossas vidas. Essa é a esperança do apóstolo Paulo, é isso que Paulo fala de uma maneira até mesmo assim, certa, da certeza de que Deus irá completar a obra que ele inicia, ou que ele iniciou nas nossas vidas, amém? Se foi o Espírito Santo que iniciou essa obra, ele vai completá-la. Daí a gente estava vendo sobre essas 8 ações que eu e você temos que ter para que o Espírito Santo complete essa obra em nossas vidas. Ou seja, isso é algo que está em nossas mãos, a questão do agir para que essa obra se complete em nossas vidas. Então essas 8 coisas implicavam em, primeiro, não viver de modo egoísta, né? O crente não foi chamado para viver de modo egoísta. E você se livrar do egoísmo na sua vida é permitir, de certa forma, que a obra se complete na sua vida. Segunda coisa, não fazer as coisas por vaidade. Amém? Terceira coisa, considerar os outros superiores a você. Amém? Então, viver uma vida de submissão ao outro, considerando os outros superiores. Quarta coisa, cuidar dos interesses dos outros. E que a gente falou que muito crente hoje só está envolvido nos seus próprios interesses dentro da igreja. E por isso que tem muita gente que acaba saindo da igreja. Quando a igreja não supre os seus interesses, ele acaba saindo da comunhão. Sendo que Paulo, então, desafia, né, que a gente, do contrário, a gente tem que se preocupar com os interesses dos outros. Então, quando eu prefiro ficar em casa, né, ao invés de vir para o culto, eu estou pensando nos meus interesses, não nos interesses dos outros. Quando eu opto por não servir em nenhum ministério, eu estou preocupado mais com os meus interesses do que os interesses dos outros. Então, toda ação egoísta do crente, que não implica nos interesses dos outros, certo? Ele está prejudicando o reino e, de certa forma, ele está impedindo que a obra de Deus se complete na vida dele. A quinta coisa é não se apegar a posições, amém? Certo? Muita gente, assim, às vezes, lida com as coisas do reino de uma forma assim, como se fosse um tipo de promoção, né? Uma promoção do seu eu, uma promoção das suas vaidades. Então, o reino de Deus é muito perigoso quando a pessoa se move por esse tipo de coisa, né? Por esse tipo de orgulho, certo? Então, isso também é conspirar contra a obra de Deus na sua vida. Sexta coisa, negar-se a si mesmo. Então, negue-se a si mesmo. Sétima coisa, servir os outros. Então, todo crente, quando a obra está sendo aperfeiçoada na vida dele, significa que esse cara está servindo os outros. Amém? Quando ele não vive uma vida de servidão, quando ele só pensa nele, né, e não pensa nos outros, não está preocupado nos interesses dos outros, isso significa que a obra de Deus, de alguma forma, está travada na vida dele. E a última coisa que Paulo tratou foi a questão da obediência, do obedecer a Deus. Então, a obra de Deus é aperfeiçoada na minha vida quando eu obedeço a Deus. Eu tenho diversos testemunhos na minha vida de ter presenciado, ter experimentado muitas coisas na minha vida pelo simples ato da obediência. E, tragicamente também, ter experimentado coisas terríveis para a minha vida simplesmente pelo ato da desobediência. Então, a desobediência conspira contra a obra de Deus nas nossas vidas. Assim como a obediência, do contrário, ela favorece para que a obra de Deus se complete na minha e na tua vida, né? Eu sempre cito assim, um exemplo da primeira vez em que eu saí para fazer evangelismo sozinho na rua. Eu era recém-convertido, tinha pouco tempo de conversão, mal conhecia, né, de fato, assim, como falar, não sabia como falar, porque nunca tinha experimentado isso na minha vida, né? Eu tinha vindo de uma vida fora do reino e de repente estava experimentando essa vida com Deus e agora eu queria compartilhar dessa vida com Deus. Daí lá na cidade de Foz do Iguaçu,
eu fui para o calçadão lá, que era uma espécie de rua 15 lá em Foz do Iguaçu, né, uma quadra apenas, uma coisa pequena. Sentei num banco daquele, eu senti muito forte naquele sábado de manhã, eu falei assim, hoje eu vou sair e pregar o evangelho, aquilo queimava no meu coração. Eu fui para aquela praça, sentei num banco daquela praça, daquele lugar, e orei falando assim, Deus, se o Senhor quer me usar nessa manhã, né, a hora que eu abrir os meus olhos aqui, vai ter uma pessoa sentada do meu lado, e eu vou pregar o evangelho para essa pessoa. E eu era uma pessoa assim, extremamente tímida, uma pessoa assim, extremamente vergonhosa. Tinha vergonha mesmo, né, e não sabia falar, não sabia o que dizer muito. E assim que eu terminei aquela oração, quando eu abri meus olhos, tinha uma pessoa sentada do meu lado naquele banco. E eu, então, tive que pregar o evangelho para aquela pessoa, porque eu tinha feito um compromisso com Deus, e eu preguei o evangelho para aquela pessoa, ou seja, venci todos os meus medos. E naquela manhã, não somente para essa pessoa, mas eu acabei pregando o evangelho para outras pessoas que estavam na rua ali, lutando contra toda a minha timidez, contra toda a minha vergonha. E a partir daquele dia, então, eu me tornei um evangelista de rua. Nos sábados de manhã, nos sábados de madrugada, passava a madrugada nos bares, nas ruas de Foz do Iguaçu, pregando o evangelho, com outros amigos também que estavam juntos ali. Então eu pude experimentar diversas coisas obedecendo, no aspecto do evangelismo, quando eu ia para a rua, pessoalmente, no cara a cara, encarando as pessoas e falando no cara a cara, vencendo as minhas barreiras, os meus medos, mas também com a banda, com as bandas que eu tive, onde eu pude viajar, e pregar o evangelho em ambientes assim, até mesmo avessos, à questão do evangelho, muitas vezes até mesmo agressivos para com a questão do evangelho. Foram tantas as vezes em que eu pude experimentar isso. E tem muita gente às vezes fala assim, nossa, que legal, que bonito tudo isso que você experimentou, Pipe. Eu nunca pude experimentar isso na minha vida. E eu só posso dizer uma coisa, meus queridos, experimentar essas questões no reino só se dão através da obediência. Amém? Medo nós temos. Todas as vezes em que a banda desertor, a gente teve que tocar no meio secular, eu tive medo. Eu confesso para vocês que eu tive medo. Porque sabia que eu ia enfrentar um ambiente agressivo, e avesso à questão da nossa mensagem, e eu tinha que falar, eu tinha que pregar o evangelho, eu que acabava sendo o porta-voz ali da banda na hora da pregação do evangelho. Então diversas vezes eu tinha que pregar o evangelho ali, no meio daqueles punks, daqueles metaleiros ali, dos headbangers ali, e eu tive medo. E não foram as poucas vezes que a gente foi xingado, que a gente foi cuspido, que jogaram coisas em nós. Várias e várias vezes a gente passou por essa situação. Mas o que a gente experimentou em todos esses anos, o que eu experimentei em todos esses anos, obedecendo a Deus, até mesmo a questão da existência da comunidade Gólgota, ela se deve à obediência. Eu fico pensando em quantas pessoas que não têm experimentado Deus, que têm, deixado de vivenciar coisas tremendas no reino de Deus por não obedecer, por medo, por ceder ao medo, por ceder às suas vergonhas, às suas limitações. Como eu falei, eu não tinha nenhum preparo para nada. Eu sempre fui ali, a experiência foi na prática ali, na hora no vamos ver ali, vamos ver o que acontece. Aí você vai lá e você acaba experimentando. E tudo na vida é assim. Eu acabei indo para um seminário também, fazendo um seminário teológico, e eu falo isso, algumas pessoas talvez até questionem a questão do seminário em si, mas você não aprende a ser pastor dentro do seminário, É a prática do pastoreio que você acaba aprendendo de fato a pastorear. Mas você precisa colocar isso em prática. Então, quando eu fui desafiado pela comunidade Gólgota a ser o pastor da comunidade, a lidar com o pastoreio da comunidade, eu estremeci, eu tive medo de encarar tamanha responsabilidade, tamanho compromisso em cuidar de vidas. Então, assim, a gente encara, a gente ora, e se aquilo queima no coração e Deus aprova aquilo no nosso coração, a gente vai e a gente consegue, a gente vai servindo, e com isso a gente experimenta as coisas no reino de Deus. Então, quantas vidas foram alcançadas por meio desse ministério, por meio da obediência, não somente minha e da minha esposa, mas de todos aqueles que abraçaram e têm servido em todos esses anos. Amém, queridos? Então, dando continuidade, hoje, eu queria que vocês abrissem em Filipenses, no capítulo 2,
lá no versículo 14, dando continuidade. Diz assim o texto: façam tudo sem queixas nem discussões. Então, Paulo, ele acrescenta aqui mais um ponto dentro da sua lista de ações que todo cristão deve ter em sua vida para que a obra de Deus se complete. Nesse caso aqui, ele está adicionando a questão assim, que nós, na nossa vida, nós temos que fazer tudo sem queixas e nem discussões. Em especial, essa questão das queixas, né? Lá em Provérbios 21:19 fala, né? É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça, né? Então eu não diria nem somente a questão da mulher aqui, apesar do que o autor está tratando a questão da mulher, mas é terrível você viver com uma esposa reclamona, uma esposa que procura estar sempre, sabe, a questão do conflito, né? Parece que não se contenta em viver em paz, ou com o marido também, né? Não precisa ser a esposa, pode ser o marido. Ou aquele amigo reclamão, aquele amigo que parece que fica tentando encontrar conflito em tudo, né? Ele consegue criticar tudo aquilo que você fala, ele vê um defeito, né? Sabe aquela pessoa assim que não consegue elogiar ninguém, que tudo tem defeito, a pessoa vê defeito em tudo. Então, a vida dessa pessoa é reclamar, né, dos outros, de si mesmo, da vida, de Deus, de tudo. Então, Paulo ele está combatendo esse sentimento também no coração do cristão, né? Ele está dizendo assim, olha, para que a obra seja completa, vocês precisam também vencer essas questões de uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, uma vida de rixosa, né? Esse tipo de conflito que o tempo todo está ocupando as nossas mentes, né? Tem que lutar contra essas coisas também. Então, lá em Judas, no capítulo 1:16, né, no versículo 16, que Judas só tem realmente um capítulo, diz assim: essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Então, o autor da carta de Judas, ele está falando assim que pessoas que vivem reclamando de tudo, pessoas que procuram sempre estar, sabe, vendo problema em tudo, são pessoas que estão sempre seguindo os seus próprios desejos, ou seja, conspiram contra a obra de Deus, né? Conspiram contra a obra de Deus. Estão conspirando contra a grande obra que o Espírito Santo está promovendo na sua vida. Uma pessoa que vive reclamando, vive criando briga, vive tirando a paz dos outros. São pessoas que estão conspirando contra o reino de Deus, contra a obra de Deus na sua vida. Amém? Então, por que nós devemos evitar as reclamações? Então, assim, os sentimentos como frustração, culpa e tristeza começam a ser presentes na vida destas pessoas, resultando em alterações hormonais no cérebro, o que causam consequências negativas como traz desequilíbrio emocional, tem dificuldades para resolver problemas próprios, não consegue, sabe, resolver os seus próprios problemas, porque como vive reclamando, né, acaba não conseguindo nem resolver os seus próprios problemas, porque vicia nessa questão da reclamação, que se despreocupa em resolver o problema. Ao invés de ir resolver o problema, prefere ficar reclamando, né? A quarta coisa, tem perda de concentração, né? Terceira coisa, a quarta coisa que pelo foco em sua vida, a sua mente acaba se tornando uma mente negativa, né? Como ela não consegue ver nada de bom em nada, a vida dela se resume em reclamar de tudo, reclamar dos outros, né? Vive se queixando de tudo, inclusive de Deus, né? Às vezes assim, o que eu encontrei já no ministério, situações assim, em que, sei lá, aconteceu uma situação de adultério, né? Ao invés de assumir a culpa do erro, coloca a culpa em Deus, né? Então, as pessoas também não conseguem assumir os seus próprios erros, né? Ela vicia em apontar os erros dos outros de tal maneira que ela para de olhar para os seus próprios erros, né? E essas são as pessoas que vivem reclamando de tudo, vivem reclamando da vida. Amém? Certo? Então, um problema que isso daí traz sobre a vida
do crente que é viciado na reclamação, além dessa questão de impedir que a obra se complete na sua vida, tá certo? A outra coisa é que transforma o coração dele no coração ingrato. Então ele deixa de ser uma pessoa grata pelas coisas que Deus dá a ele e se torna uma pessoa ingrata, o tempo todo ingrato. E não é só ingrato com Deus, né? É ingrato em casa. Então tudo que os outros fazem, né, nunca está bom, né? Tudo. Ele reclama na igreja, né? Na igreja ele não consegue ver nada de bom, ele não consegue ver nada do que o pastor fala, ele não consegue ver nada no que o ministério dele oferece, ele não consegue ver nada que o marido, né, oferece, que a esposa oferece, que os filhos oferecem. Então a sua vida está sempre focada na reclamação, é viciado na reclamação. Amém? Amém não, né? Está amarrado, né? Quando o cristão consegue vencer essa língua, essa mentalidade, né, que traz sobre ele somente prejuízo, nenhum benefício, né, você não ganha nada com isso, nada, vivendo uma vida de ingratidão, vivendo uma vida de reclamação, vivendo essa vida de estar sempre falando, reclamando das coisas, né. Quando o cristão ele deixa essa vida de queixas e discussões, a gente entra lá no versículo 15, que olha o que fala: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, 3 coisas que Paulo aponta aqui, ó, que quando você consegue viver uma vida sem reclamações, do contrário, uma vida de gratidão a Deus, você se torna uma pessoa pura e irrepreensível. Compreende? Né? Que essa pessoa não tem dificuldades, mas ela vive uma vida então de gratidão a Deus, né? Amém? No versículo 17, Paulo ele continua: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Aqui, Paulo ele faz um apontamento triste na igreja primitiva. Olha só o que diz no versículo 21. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então, essa questão que envolve buscar os próprios interesses não é um problema do agora, do hoje, dessa geração, desse momento que nós estamos vivendo. Isso aqui sempre fez parte do reino de Deus. Sempre fez parte do reino de Deus. Nós estamos falando aqui da igreja, né, da igreja mãe, da igreja primitiva, daquela que, né, que foi o início de todas as coisas, aonde os apóstolos ainda estavam vivos ali, aonde a ressurreição de Jesus ainda estava ali, muito fresca, tinha acontecido poucos anos ainda, né? Estava tudo ali acontecendo. Então Paulo já tinha que lidar com essa questão do egoísmo,
com essas pessoas que só pensam em si mesmo, com essas pessoas que não conseguem olhar para o reino de Deus como um todo, né? E essas pessoas que reclamam, essas pessoas que só veem defeito, né? Que não gostam de servir, que são egoístas e tudo mais. Então Paulo está apontando tudo isso. Lá no versículo 22, mas você sabe que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Então a aprovação vem pelo servir, não por uma vida de sossego, não por uma vida de fuga, não por uma vida de comodismo, não por uma vida de reclamação, mas a aprovação da parte de Deus vem quando você serve, quando você se despe de si mesmo, dos seus egoísmos, você toma a sua cruz, você nega a si mesmo e você vai então servir o outro. É o que Paulo está apontando. Lembre-se que domingo passado eu falei que esse tem que ser o mesmo sentimento que tem que estar em todos nós. É a mesma ação que tem que estar em todos nós. No versículo 23, portanto é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Eu amo essa questão do que Paulo está falando em Epafrodito, que essa questão que ele não somente era um cooperador, ou seja, ele era um servo de Deus, que estava ali servindo a Deus, né, juntamente com Paulo. Epafrodito era assim. Epafrodito também era um companheiro de lutas, ou seja, era um cara que lutava, que guerreava pelo reino de Deus. Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim e você precisa fazer para você mesmo, né? Nós somos companheiros de luta, nós estamos realmente lutando pelas coisas do reino de Deus, nós estamos dando as nossas vidas pelas coisas do reino de Deus, pelas coisas que são eternas, inclusive, né? Ou a nossa dedicação é somente pelas coisas desse mundo, estamos lutando somente pelas coisas desse mundo, né? Onde se enquadra a minha vida e a tua vida nesse aspecto? Nós estamos lutando pelas coisas de Deus? Olha o que Paulo está apontando na vida desse homem. Lá no versículo 26. Eu acho tremendo aquilo que Paulo vai descrever na vida de Epafrodito. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem a homens como este. No versículo 30, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ou seja, Epafrodito quase morreu, ficou doente e quase veio a falecer, servindo o reino de Deus, dando a sua vida pelo reino de Deus. Amém? Então, assim, quais são as nossas desculpas? Quais são as coisas que a gente coloca, sabe, como desculpa para não servir o reino de Deus? A gente vê aqui Paulo falando de um homem cuja obra estava se completando, cuja obra estava sendo completa, de fato, na sua vida, por meio do seu serviço, dando a sua vida, sabe? Muitas vezes arriscando a sua vida, até mesmo quase vindo a falecer, porque estava optando por servir os outros, né? Lá em João, no capítulo 15, no versículo 13, diz assim, o Senhor Jesus dizendo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém? E Epafrodito era esse homem que dava a sua vida pela igreja. Você e eu temos dado as nossas vidas pela igreja? Temos dado as nossas vidas pelo reino de Deus, pelos outros? Temos dado? Há sinais claros disso na minha e na tua vida, de que nós somos pessoas que de fato temos dado as nossas vidas pelo reino de Deus? Ou não? Ou somos pessoas que estamos vivenciando somente as nossas vidas para nós mesmos, segundo os nossos planos, segundo os nossos desejos, as nossas vaidades, e nada mais importa além de nós mesmos? Epafrodito era de fato uma pessoa cuja obra de Deus estava sendo completada. Ele é a demonstração viva de alguém que, primeiro,
não vivia de modo egoísta. A pessoa egoísta não dá a sua vida pelos outros. Pessoas egoístas fogem de qualquer coisa que coloquem as suas vidas em risco. Ele jamais consegue colocar o outro acima dele. Epafrodito não fazia as coisas por vaidade, porque ninguém arrisca a sua vida pelos outros por vaidade. A terceira coisa é que ele considerava os outros superiores a ele. Essa que era a questão. Ele colocava a vida do outro acima da sua, por isso que ele se arriscava, a ponto de quase morrer. Ele cuidava dos interesses dos outros. Ele não se apegava a posições. Ele negava a si mesmo e quase morreu por causa disso. Ele servia os outros. Ele era obediente a Deus. Ele vivia uma vida sem queixas e discussões. Amém? Essa que era a vida desse homem chamado Epafrodito. Era o homem que dava a sua vida. Se necessário fosse morrer, ele morreria por causa das pessoas que ele amava, por causa da igreja, por causa do reino de Deus. Lá no capítulo 3, pulando agora, lá no versículo 1, Paulo lhe fala assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Daí Paulo adiciona mais uma questão nessa lista. Nesse processo da obra de Deus em cada um de nós, ele diz: alegrem-se no Senhor. Alegrar-se no Senhor ajuda o crente a viver uma vida sem queixas e discussões. Olha só, como Paulo ele é sábio, ele recebe da parte de Deus essa revelação trazida para a minha vida e para a tua vida. Ele está combatendo essa vida de reclamações, que traz o que sobre as nossas vidas? Tristeza, né? Traz frustração, porque a pessoa não consegue ter alegria na sua vida, porque a vida dela é reclamar de tudo. Como ela não consegue ver nada bom em nada, né? Ela é uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa sem alegria na sua vida. Certo? E aqui Paulo, para que a gente conspire contra essas coisas, ele fala assim: alegre-se, não é alegre-se de ser uma pessoa simplesmente alegre do nada. É alegre-se no Senhor. Deus é a fonte da nossa alegria. Nós temos que buscar nele essa alegria para vencer essa vida, então, de reclamações, né? essas vidas de chocarrices. Porque como a alegria do crente é o próprio Deus, então ele não tem do que ficar se queixando ou reclamando, uma vez que a sua alegria vem de Deus. Amém? Esse é o desafio que Paulo está tratando comigo, né, e com você. Lá no capítulo 4, agora, pulando todo o capítulo 3, ele continua dizendo sobre essa questão do alegrem-se. Lá no versículo 4, ele fala assim: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, mais uma vez, Paulo aponta, então, que pessoas que são reclamonas acabam sendo vistas como problema e pessoas também não amáveis. Olha o que Paulo está falando, gente. Sabe? A amabilidade de vocês seja conhecida. Então, quando você olha para uma pessoa que só reclama, você não consegue ver amabilidade nessa pessoa. Do contrário, a pessoa que olha para alguma coisa de errado que está acontecendo, sei lá, algum problema que ela vê na igreja, né, ao invés dela reclamar, ela aplicasse amor nessa questão e procurasse então ajudar a resolver a questão. Né? Sei lá, olha, eu acho que aquela parede lá está muito suja. O que ela faz? Ela vai lá e se propõe a limpar aquela parede. Se ela vê algum problema na igreja, ela se dispõe a resolver o problema. Isso é ser uma pessoa amável, que tem amabilidade em sua vida. Ao invés de falar mal dos outros, ela fala bem dos outros. Ao invés de reclamar de Deus, ela é grata a Deus por tudo. Essa que a pessoa acaba trazendo para os outros uma visão de amabilidade, de que é uma pessoa amável, uma pessoa que ama, de fato, não somente a Deus, mas as pessoas. Os inimigos da alegria e o combustível para a reclamação é o que Paulo vai tratar lá no versículo 6. Ele fala assim: não andeis ansiosos
por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então é interessante Paulo tratar essa questão da mente. Ele cita aqui, olha, quando você tem essa questão de buscar a alegria do Senhor para a sua vida e para a sua mente, automaticamente você vence também a ansiedade na sua vida, certo? E você obtém paz. Paz. Uma pessoa que ela consegue vencer uma vida de reclamação, uma vida de murmuração, ela consegue trazer para a sua vida uma vida de paz. Ela tem paz. Porque daí também é uma outra questão também, que eu já me envolvi em muitas confusões por falar demais. Às vezes até mesmo falar mal de alguém e depois a pessoa ficar sabendo. Então você tem toda uma dor de cabeça depois para consertar aquilo, para pedir perdão, né? E para tudo mais. Entende? Então, evitar de reclamar da vida, reclamar dos outros, falar mal dos outros, é trazer paz sobre a sua vida. Porque daí você traz paz para a sua mente fica tranquila, né? Você deixa de ser essa pessoa carregada, essa pessoa cheia de nuvem negra, sabe? Essa pessoa assim, obscurecida, né? Que acaba se auto-prejudicando e prejudicando também as questões do reino. Então você acaba vencendo essa ansiedade quando você vive essa vida de oração, o texto está falando. Paulo falou assim, você está ansioso com alguma coisa, ao invés de você agir, você vai para Deus, sabe? Se volte para Deus, que Deus vai te dar paz. Então a gente precisa buscar essa paz em nossas vidas. Então pessoas que conseguem se libertar das reclamações da vida, encontram paz em suas vidas. No versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que coisa linda. Então Paulo está trocando, fala assim, olha, ao invés de você viver uma vida de reclamação, impedindo a obra de Deus de ser completada na sua vida, ocupe a sua vida com coisas que são verdadeiras. Amém? Coisas que são nobres, coisas que são corretas, coisas que são puras, coisas que são amáveis, coisas que são de boa fama, porque gente fofoqueira ninguém merece, queridos, né? Gente fofoqueira, gente que maledicente, pessoas que ficam reclamando o tempo todo de tudo e de todos, né? Quem que quer estar perto de uma pessoa dessa? Quem que quer caminhar com uma pessoa dessa? Certo? Amém? No versículo 9, ele diz assim, ó, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e vieram em mim, e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Por que o Deus da paz? Por que Paulo está enfatizando essa questão da paz? Porque Paulo está falando assim, olha, se você conseguir praticar, vivenciar tudo isso que eu estou dizendo para vocês, vocês vão ter paz na vida de vocês. Paz primeiramente com Deus e paz com todo mundo. Amém? Vão ter paz com todo mundo. No versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha só o que Paulo está falando. Ele está dizendo, então, agora ele está lançando que ele falou todas essas coisas em relação à pessoa que reclama, pessoa que nunca está contente com nada, né? Pessoa que nada presta, né? Tudo está errado, né? Acorda, se tem sol, ai que horrível, tem sol hoje, né? Ah, se chove, puxa, está chovendo. Se tem nuvem, puxa, hoje tem nuvem, né? Se tem o que comer, puxa vida, hoje tem o que comer. Reclama de tudo. Então ele está preparando e falando que, olha, todas essas coisas que eu estou falando para vocês é algo que diz respeito à sua própria realidade, daquilo que ele vivencia na vida dele. A primeira coisa que ele falou é que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer situação, circunstância. Não foi uma situação, mas todas as situações da sua vida, ele aprendeu
a lidar com essas coisas. Ao invés de reclamar dessas coisas, ao invés de gastar a sua vida perdendo tempo, reclamando, falando mal de todas as coisas, ele aprendeu a adaptar-se. Ele se adaptou. Então tá bom, né? Eu falo essas coisas pensando, primeiramente, assim, falando para mim mesmo, né? Porque eu sou essa pessoa que enfrenta muitas vezes essa dificuldade, né? Sei lá, fura um pneu ali, ao invés de agradecer a Deus, né? Fica indignado, sai chutando tudo, quebrando tudo, né? Porque fica louco, né? Fica endemoniado. Então Paulo está falando isso, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situações. Então, olha só, quando a pessoa aprende a viver uma vida sem reclamações, né, e deixa de fato, né, a obra de Deus se completar na sua vida, né, e Paulo está falando que todos nós devemos buscar isso. Todo crente tem que buscar isso. Porque ainda que existam extremos, né, de pessoas que vivenciam esse tipo de coisa assim, de modo mais extremo, né, acho que cada um de nós, todos nós temos na nossa vida um pouco, né, de pessoas reclamonas, né, de pessoas assim descontentes, pessoas explosivas, pessoas que, né, que às vezes explodem por qualquer coisa, entende? Né? Então lá no versículo 12, Paulo ele vai falar. E olha só, Paulo está falando isso não porque a vida dele era fácil, não porque ele não tinha problemas, não porque a sua vida era perfeita, não porque ele orava e todas as coisas aconteciam, né? Todas as bênçãos dos céus desciam sobre ele. Não por causa disso, porque olha o que ele diz lá no versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Então, ele não vivia isso somente quando ele tinha fartura na vida. Ele vivenciava isso também quando ele tinha necessidade. Quando ele tinha as suas necessidades, então também ele tinha, né, ele tinha gratidão no seu coração. Então, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha que desafio, meus queridos, para a minha e para a tua vida. Olha que desafio para a minha e para a tua vida, especialmente para aqueles que são viciados cronicamente em reclamar de Deus, de marido, de esposa, de filhos, de trabalho, de igreja, de família, de tudo, simplesmente de tudo. Em especial, esse é o desafio que Paulo deixa para a minha vida e para a tua vida no aspecto, a obra que Deus iniciou na minha e na tua vida, e que ele quer completar, deve passar por esse processo de conquistar 100% o meu e o teu coração. Então ele fala isso. No versículo 13, ele completa, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, meus queridos? Amém? Aprender a estar contente em tudo, na fartura e na pobreza, né? Na saúde e na doença, né? Sempre a gente vê em vários casamentos, eu não faço casamentos com esses tipos de proposta, mas isso é milenar praticamente, né? Que quando você casa, você fala assim, prometo, né? Na alegria, né? E na tristeza. Mentira? Mentira. Eu acho que essas promessas são todas mentirosas, por isso que eu falo para ninguém não fale esse tipo de coisa no seu casamento, sabe? Porque a gente sabe que isso é mentira. Né? A gente sabe que na hora da praxis mesmo, no dia a dia, né? Na alegria, na tristeza já acaba com tudo, né? Na saúde e na doença, né? Muita gente acaba deixando quando se trata dessa questão da doença, né? Questão financeira principalmente, não é verdade? Amém? Por quê? Porque são pessoas que não aprenderam a estar contente em tudo, a ser grato em tudo, a adaptar-se a tudo, em nome de Jesus. Nós estamos tendo que adaptar-se, né? Diante dessa pandemia e da questão do coronavírus, todos nós estamos tendo que se adaptando, né? A esse momento, né? Até essa semana eu falei para minha esposa assim, né? Nossa, quem diria que um dia eu sentir saudade de ir num shopping center, né? Eu não gosto muito de ir em shopping center, mas aquela coisa, né? Agora que não tem, que eu não posso ir, né? Sentir saudade disso. Não somente disso, de tantas coisas que nós perdemos por causa desse momento que nós estamos vivendo e estamos orando e torcendo para que em breve, se Deus permitir, a gente possa
voltar à nossa normalidade, né? Normalidade, no momento, tão cedo, nós não teremos isso, mas pelo menos um pouco da nossa normalidade. Então, Paulo, por viver uma vida de gratidão, ao invés de uma vida de reclamação, né? Uma vida de gratidão no Senhor, ao invés de reclamações, não importava a situação, ele estava feliz e principalmente em paz. Paz, meus queridos. Se eu e você quisermos paz para as nossas vidas, a primeira coisa que nós precisamos nas nossas vidas é parar de viver uma vida de reclamações. Reclamar de tudo, sabe? Pare de reclamar do teu marido e comece a ser grato a Deus pelo seu marido. Pare de reclamar da sua esposa e comece a ser grato a Deus pela sua esposa. Pare de reclamar da tua igreja e comece a ser grato pela tua igreja. Amém? Pare de reclamar do teu trabalho e comece a ser grato pelo teu trabalho. Sabe? Milhares e milhares de pessoas estão perdendo o seu emprego por causa dessa crise na área da saúde e na área econômica. Não somente no Brasil, mas no mundo todo está sendo afetado por isso. Sabe? Pessoas que estavam reclamando, não todas, não estou dizendo de todas, mas muitas daquelas que estavam reclamando dos seus trabalhos, agora preferiam ter os seus trabalhos do que estar vivenciando essa realidade. Então seja grato. Sabe? Seja grato pela tua casa, pela tua cama. Seja grato por tudo aquilo que você tem. Amém? Sabe? Tantas coisas que nós estamos perdendo. A nossa própria liberdade de ir e vir, nós estamos perdendo por causa desse momento que nós estamos vivendo. Sabe? Você já pensou o quanto a gente deixou de ser grato pela vida que a gente tinha? E a gente vivia reclamando. E agora tem gente reclamando. Tem gente reclamando ainda. Amém, querido? Então eu queria deixar para a minha vida e para a tua vida mais esse ponto a ser vivenciado como praxis na nossa vida, como prática na nossa vida, para que a obra de Deus se complete na minha e na tua vida, que inclui então também deixar de ser reclamão, de ser reclamona, sabe? De ser rixoso, de ser rixosa, amém? De ser maledicente e passarmos a viver uma vida de gratidão em tudo, em tudo. Paulo não está falando isso sem a autoridade e dizendo que ser grato somente nas coisas boas. Ele está falando de situações extremas, olha aí, ó, quando ele tinha e quando ele não tinha, na saúde e na doença. Epafrodito quase morreu, mas estava lá servindo a Deus, amando a Deus e servindo a Deus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus nos dê graça para conseguirmos aplicar a viver isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar para encerrar esse culto. Você pode fechar os seus olhos aonde você estiver. Amém? Senhor Deus, nós primeiramente queremos pedir perdão, Deus, pelos nossos corações, pelas nossas mentes. A palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, Deus, se nós temos uma vida de reclamação, de maledicência, de ingratidão, é porque o nosso coração está cheio de ingratidão. Nosso coração está cheio de maledicência. A boca somente é um veículo, Deus, o qual expressa aquilo que está tudo errado dentro do nosso coração. Deus, e viver uma vida assim é viver uma vida impedindo a obra do Teu Espírito nas nossas vidas. Sabe, Deus, a gente reconhece em Paulo, em Epafrodito, em outros filhos, Deus, que vivenciaram, Deus, também problemas, dificuldades, lutas. Suas vidas não foram fáceis, assim como as nossas não são fáceis, Senhor Jesus. Mas eles em momento algum, Senhor, deixaram de servir o Teu reino. Em momento algum, Senhor, eles deixaram de serem gratos, Pai, por tudo, exatamente tudo, todos os extremos que eles vivenciaram em suas vidas, Senhor. E que nós precisamos também, Deus, aprender com o exemplo desses homens, Senhor Jesus. A vivermos vidas de gratidão, Senhor.
absoluta gratidão, Deus. Sabe, Deus, para que a gente possa brilhar, Deus. Para que a gente possa ser, sabe, irrepreensíveis, Pai. Sabe? Para que as pessoas possam olhar para as nossas vidas, Senhor, e ver, sabe, uma vida amável. Ver paz em nós, Deus. Sabe? Ver a convicção, Deus, sabe, de que nós temos um Deus vivo, o qual, quando nós oramos, o qual, quando nós buscamos, Senhor Jesus, é a resposta para as nossas ansiedades, para as nossas frustrações, Deus. E sermos completos, Senhor, no Senhor. Nos dê graça, Senhor Jesus. Nos dê graça, Senhor. Nos dê graça. É o que eu oro e peço, Senhor. Em nome de Jesus.